O que devo fazer para ser salvo? Mensagem de Dwight Lyman Moody. Suponha que você não queira ouvir um sermão sobre esta última noite, mas sim saber como ser salvo. Quero, se puder, responder a essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Não há nenhuma questão que possa surgir diante de nós neste mundo que é tão importante. E penso que não há um homem nesta audiência esta noite que não se sinta interessado nisso. Ouvi um homem, quando estava saindo outra noite, dizer: não acredito em conversão repentina. Não acredito no que o pregador disse esta noite, que um homem poderia entrar aqui como pecador e sair um cristão. Agora quero dizer que não acredito em nenhuma outra conversão. Não acredito que alguma vez tenha havido uma conversão no mundo que não tenha sido instantânea, e quero que você marque isto. Não, mas o que muitos não conseguem dizer é o dia e a hora em que foram convertidos. Admito que eles podem não saber que horas são, mas isso não muda o grande fato de que houve um tempo em que eles passaram da morte para a vida, que houve um tempo em que eles nasceram, gerados, no reino de Deus. Deve ter havido um minuto em que o nome deles foi escrito no livro da vida. Deve ter havido um tempo em que eles estavam perdidos e um tempo em que foram salvos. Mas podemos não estar conscientes quando a mudança ocorre. Acredito que a conversão de alguns é como o nascer do sol e de outros como o brilho de um meteoro. Mas ambos são instantâneos, na verdade, aos olhos de Deus. Deve haver um momento em que a vida começa a surgir, quando a alma morta começa a viver. Agora, esta noite quero abordar algumas das ilustrações da Bíblia. Em primeiro lugar, está a arca. Houve um minuto em que Noé estava fora da arca e outro minuto em que ele estava dentro. E lembrem-se, foi a arca que salvou Noé. Não foi a sua justiça, não eram seus sentimentos, não foram suas lágrimas, não foram suas orações. Foi a arca que o salvou. Se ele tivesse tentado fazer uma arca com seus sentimentos, ou com suas orações, ou com sua vida, ele teria sido arrastado, teria se afogado com os demais. Mas veja você, foi a arca que o salvou. Quando estive em Manchester, num domingo à noite, fui à galeria para conversar com alguns curiosos. E enquanto eu falava, um homem de negócios entrou e sentou-se na periferia da plateia. Acho que a princípio ele veio apenas para criticar e ficou um pouco cético. Finalmente vi que ele estava chorando. Virei-me para ele e disse: meu amigo, qual é a sua dificuldade? Bem, ele disse: Senhor Moody, o fato é que não posso dizer. Eu disse: você acredita que é um pecador? Ele disse: sim, eu sei disso. Eu disse: Cristo é capaz de salvar você. Eu usei uma ilustração após a outra, mas ele não viu. Finalmente pensei na arca e disse: foram os sentimentos de Noé que o salvaram? Foi a justiça de Noé que o salvou ou foi a arca? Eu vejo isso agora, disse ele. Eu vejo isso. Ele se levantou, apertou minha mão e disse: boa noite, preciso ir. Tenho que ir de trem esta noite, mas estava determinado a ser salvo antes de partir. Vejo isso agora. Poucos dias depois ele veio e me tocou no ombro e disse: você me conhece? Eu disse: conheço seu rosto, mas não me lembro onde te vi. Ele disse: você não se lembra da ilustração da arca? Eu disse: sim. Tudo tem sido claro desde então, disse ele. Eu entendo agora. Cristo é a arca. Ele me salva e devo entrar nele. Quando fui novamente a Manchester e conversei com os jovens amigos de lá, descobri que ele era a luz mais brilhante entre eles. Deixei-me dar outra ilustração. Havia o sangue em Gósen. Deus diz: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Agora, ele não diz: quando eu vir os sentimentos de Moisés, ou os sentimentos do povo, passarei por cima de vocês, ou quando eu te ver orando e chorando, passarei por cima de você. Mas, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Foi o sangue que o salvou, não a sua justiça. E uma criancinha por aquele sangue em Gósen estava tão segura quanto Moisés ou Arão, ou Josué ou Calebe. Foi o sangue que o salvou. Olhe, ali está o judeu pegando o hisopo. Ele o mergulha no sangue e bate no batente da porta. Num minuto não está lá, no outro está lá. No momento em que o sangue chega, eles são salvos.
Deus diz: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Algumas pessoas dizem: se eu fosse tão bom quanto aquele ministro, me sentiria tão seguro. Ou, se eu fosse tão bom quanto aquela mãe em Israel que ora há 50 anos pelos pobres e desafortunados, não deveria me sentir seguro? Meus amigos, se vocês estão atrás do sangue, vocês estão tão seguros quanto qualquer homem ou mulher que tem orado por 50 anos. Não é a sua justiça e boas obras que irão salvá-los. Eles nunca salvaram ninguém. Deus diz: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Passar, ignorar, proteger. E quando estou protegido atrás do sangue, então estou salvo. E se não estou protegido atrás do sangue, não estou salvo. Isso foi instantâneo, não foi? Deus diz: quando eu vir o sangue, será por sinal e não entrarei. A morte desceu e passou pelo Egito, e onde o sangue estava no batente da porta ele passou, mas onde o sangue não foi encontrado, ele entrou e levou a vítima embora. Os grandes palácios não conseguiram impedir a entrada da morte. Riqueza e posição não poderiam impedir a morte. Ele foi e levou o príncipe herdeiro do Egito. Ele pegou os mais ricos e os mais pobres, os mais altos e os mais baixos. A morte não faz distinção, exceto que um homem está por trás do sangue. Meus amigos, sejam sábios esta noite e fiquem atrás do sangue. O sangue foi derramado. O sangue está no propiciatório e enquanto estiver lá, você pode ser salvo. Deus está imputando ao seu filho suas ofensas e pecados. Ele diz: vou ver o sangue no propiciatório. Apertem, meus amigos. Apresse-se e entrem hoje à noite, pois o dono da casa se levantará aos poucos e fechará a porta, e então não haverá esperança. Veja outro caso. Quando Israel atravessou o Jordão, Deus disse a Josué que tivesse 6 cidades de refúgio, 3 de cada lado do Jordão. Eles deveriam ser construídos sobre uma colina onde pudessem ser vistos a uma grande distância, e os portões deveriam ser mantidos abertos dia e noite. Todos os obstáculos deveriam ser mantidos fora do caminho. A rodovia deveria ser mantida em boas condições, as pontes e tudo mais em boas condições, para que nada impedisse um pobre homem de voar para a cidade de refúgio. Se um homem matasse outro naquela época, era considerado uma grande vergonha se o parente mais próximo não se vingasse, olho por olho e dente por dente. Se um homem matasse outro, o parente mais próximo estava fadado a condená-lo à morte. Mas se conseguisse escapar para uma cidade de refúgio, seria julgado, e se descobrisse que não matou intencionalmente o homem, ele poderia viver. Agora vamos à minha ilustração. Suponha que eu matei um homem. Estou trabalhando na floresta e meu machado escorrega da minha mão e mata o homem que trabalhava comigo. Sei que seu parente, seu irmão, não está longe. Em breve chegará a ele a notícia de que matei seu irmão. O que devo fazer? Parto para a cidade de refúgio, ali na colina, a 16 quilômetros de distância. Eu corro, e dizem-nos que naquela época havia placas de sinalização com a palavra refúgio, escrita em grandes letras vermelhas, para que um homem pudesse ler enquanto corria. Ele não precisa parar. Disseram-me que havia um dedo apontado para a cidade e que um homem que não soubesse ler poderia ver a mão. Um homem não precisa aprender a ler antes de poder ser salvo. Eu vejo aquela mão, está apontando para a cidade de refúgio. O portão está aberto, mas fica a 16 quilômetros de distância. Eu salto sobre a rodovia. Não olho para trás, nem para a direita nem para a esquerda. Não escuto este ou aquele homem, mas, como John Bunyan, coloco os dedos nos ouvidos. O vingador desembainhou a espada e está no meu encalço. Eu salto para a estrada, e logo posso ouvi-lo atrás de mim. Lá vou eu por aquela ponte, por aquele riacho, subindo aquela montanha ao longo daquele vale, mas posso ouvi-lo chegando cada vez mais perto. Lá está o vigia, posso vê-lo na muralha da cidade. Ele avisa aos habitantes que um refugiado está chegando. Vejo os cidadãos na muralha da cidade observando, e quando me aproximo os ouço gritando: corra, corra, fuja, fuja! Ele está muito perto de você, corra, fuja! Eu prossigo, salto pelo portão da cidade e finalmente estou seguro. Num minuto estou fora e no outro estou dentro. Num minuto estou exposto a essa espada.
Pode cair sobre mim a qualquer minuto. No minuto seguinte estou seguro. Sinto alguma diferença? Sinto que estou atrás dos muros. Essa é a diferença. É um fato. Ali estou eu. O vingador pode subir até os portões da cidade, mas não pode entrar. Ele não pode lançar sua espada sobre mim. A lei da terra me protege agora. Estou sob a proteção daquela cidade. Eu salvei minha vida, mas não tive tempo para me demorar. Muitos de vocês estão tentando entrar na cidade de refúgio e há inimigos tentando impedi-los, mas não deem ouvidos a eles. Seus amigos dizem para você escapar. Depressa! Não demore um só momento. No nosso país, antes da guerra, quando tínhamos a escravidão, os escravos ficavam de olho na estrela polar. Se um escravo escapasse para os estados do norte, seu antigo senhor poderia vir e levá-lo de volta à escravidão. Mas havia outra bandeira em solo americano, e se ao menos conseguissem ficar sob essa bandeira, seriam livres para sempre. É chamado de Union Jack. Se ao menos conseguissem chegar ao norte até o Canadá, seriam livres. Portanto, eles continuaram olhando para a estrela norte. Mas eles sabiam que se conseguissem entrar nos estados do norte, poderia haver alguém pronto para aceitá-los de volta. O mesmo acontece com todo pobre pecador que deseja vir a Cristo. Muitos homens fazem tudo o que podem para impedi-lo, outros irão torcer por ele. Ajudemos cada homem em direção à estrela do norte. Um homem escapou. Talvez ele atravesse o rio Mississippi a nado ou atravesse o rio Ohio numa pequena canoa. O mestre fica sabendo disso e pega seus cães e os coloca em seu encalço e começa a caçá-lo. O escravo ouve os cães e ele sabe que seu mestre está vindo para levá-lo de volta à escravidão. A linha fica a 1 ou 2 quilômetros de distância. Ele escapa o mais rápido que pode. Ele corre com todas as suas forças até a fronteira, passando por sebes, valas e rios. Lá ele vai para o Canadá. Aos poucos ele avista o Canadá. Ele pode ver aquela bandeira flutuando à sua frente. E ele sabe que se conseguir cruzar a linha antes que seu dono e os cães o alcancem, ele estará livre para sempre. Como corre o pobre negro, saltando e saltando, e finalmente com um salto ele ultrapassa a linha. Ele está livre. Num minuto ele é um escravo, no minuto seguinte ele é um homem livre sob a bandeira da Rainha Vitória, a bandeira britânica. Não torçam, meus amigos, mas venham a Cristo. E suas leis dizem que nenhum homem sob essa bandeira será escravo. No minuto ele é um escravo, no minuto seguinte ele é um homem livre. No minuto é possível que seu antigo mestre o arraste de volta, no minuto seguinte ele grita, livre! Se Cristo nos diz que somos livres, somos livres. Meus amigos, Cristo está chamando esta noite. Saia do território do diabo o mais rápido que puder. Nenhum escravo nos estados do sul teve um mestre tão duro como o seu, nem tão cruel como Satanás. Siga meu conselho esta noite e fuja para a liberdade de sua alma. Posso imaginar alguns de vocês dizendo, não vejo como um homem será realmente convertido de uma só vez. Deixe-me dar outra ilustração. Olhe lá embaixo. Existem 2 soldados. Agora, se você trouxer esses soldados até esta plataforma e perguntar-lhes como eles se tornaram soldados, eles lhe dirão isto, que num momento eles eram cidadãos e no minuto seguinte eram soldados. O que foi que os tornou soldados? Foi quando pegaram o xelim da rainha. No momento em que receberam aquele xelim, deixaram de ser cidadãos e tornaram-se soldados. Antes de receberem aquele xelim, podiam ir para onde quisessem. No minuto seguinte, eles estarão sob o governo e sob os regulamentos do exército e devem ir para onde a Rainha Vitória os enviar. Eles não tiveram que esperar pelo uniforme. No minuto em que receberam o xelim, tornaram-se soldados. O que os tornou soldados? Recebendo o xelim. O que faz de um homem um cristão? Recebendo Cristo. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, o dom de Deus é a vida eterna. Quem receberá o presente esta noite? Quando estive em Manchester, fiz essa pergunta, e um homem gritou na reunião, eu irei. Quem ficará com isso agora? Não há algum homem aqui em Londres
como houve em Manchester, que dirá que terá o dom? Não é de admirar ter que implorar a tantas pessoas que aceitem o presente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem receberá o presente agora? Posso imaginar um homem lá embaixo que diz: que tal o arrependimento? Que tal entrar na arca ou na cidade de refúgio antes do arrependimento? Meu amigo, deixe-me perguntar o que é arrependimento. É uma reviravolta. Acho que esses soldados entendem essa expressão. Alguém disse que todo mundo nasce de costas para Deus e que a conversão o faz virar-se. Se você quiser se converter e quiser se arrepender, eu lhe direi o que você deve fazer. Apenas saia do serviço de Satanás e entre no do Senhor. Deixe seus velhos amigos e una-se ao povo de Deus. Dentro de alguns dias, se nada acontecer, espero ir para Liverpool. Se, quando estou no trem, meu amigo, Sr. Shipton, disser: mude, você está indo no trem errado, esse trem está indo para Edimburgo, eu deveria dizer: Sr. Shipton, você fez um grande erro. Alguém me disse que o trem estava indo para Liverpool. Você está errado, Sr. Shipton. Tenho certeza de que está errado. Então o Sr. Shipton diria: mude, moro aqui há 40 anos e sei tudo sobre trens. Ele deve ter sido muito ignorante ou muito cruel quando lhe disse que o trem vai para Liverpool. O Sr. Shipton finalmente me convence e eu saio daquele trem e entro no que vai para Liverpool. Arrependimento é sair de um trem e entrar no outro. Você está no trem errado. Você está no caminho largo que o leva ao abismo do inferno. Saia desse esta noite, virada certa. Quem voltará aos pés para Deus? Vire-se, pois por que você vai morrer? No Antigo Testamento a palavra é virar. No Novo Testamento a palavra é arrepender-se. Voltem-se, pois por que morrerão, ó casa de Israel? Deus não quer que nenhum homem nesta audiência pereça, mas Ele quer que todos sejam salvos. Você pode ser salvo agora se quiser. Há outra ilustração na qual eu gostaria de ter tempo para me debruçar e é sobre olhar. Existe aquela serpente no deserto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aqui, apenas me dê sua atenção por alguns minutos. Creia no Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo leva para um homem acreditar? Ou, se preferir, quanto tempo leva para um homem olhar? Algumas pessoas dizem que acreditam em educar as pessoas para serem cristãs. Por quanto tempo você educa as crianças a olhar? Você ouve a mãe dizer: olha, e a criança olha. Uma criança não leva 3 meses para aprender a olhar. Olhe e viva. Você não precisa ir para a faculdade para aprender a olhar. Não há uma criança aqui que não saiba olhar. Cristo diz: olhai para mim, porque eu sou o caminho para Deus e não há outro. Lá está a serpente de bronze no poste. Deus diz aos filhos de Israel que estão morrendo pela picada das serpentes ardentes: olhem e vivam. Ora, não há nada em olhar para um pedaço de latão que possa curar a picada de uma serpente. É Deus quem a cura, e olhar é a condição, é obediência, e é isso que Deus terá. No momento, o pobre sofredor está morrendo. No seguinte, uma emoção de vida corre em suas veias e ele vive, está bem. Meus amigos, olhem para Cristo e não para vocês mesmos. Esse é o problema com muitos pecadores. Em vez de olharem para Cristo, eles olham para a mordida. Não é olhar para a ferida, está buscando o remédio. Cristo é o remédio do pecado. O que você quer é olhar da ferida para o remédio, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem olhará esta noite viverá. Volte seus olhos para o Calvário. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Amém. Último sermão de Dwight Lyman Moody em Londres, pregado em Camberwell Hall, domingo à noite, 11 de julho de 1875.